O sermão Ordem da Igreja foi pregado no dia 7 de outubro de 1958, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Acabamos de encerrar a big meeting um grande encontro of 5 nights at the tabernacle, de 5 noites no tabernáculo, where by God's grace onde, pela graça de Deus and by His help, e pela sua ajuda, I have tried hard by the Scriptures procurei arduamente pelas Escrituras to set in order colocar em ordem the Church of the Lord Jesus Christ a Igreja do Senhor Jesus Cristo. as we believe at the Branham Tabernacle. Cremos no Tabernáculo Branham. The first thing I wish to say is that the pastor Primeiramente, gostaria de dizer que o pastor is always in full charge of the tabernacle sempre tem total autoridade no tabernáculo in my absence, em minha ausência. and I only look to the pastor when I return. Eu só procuro o pastor quando volto. So he is in full charge Assim, ele tem total autoridade to change or to do para mudar ou fazer whatsoever he thinks it's best qualquer coisa que achar melhor under the leadership of the Holy Spirit sob a liderança do Espírito Santo, while I am away. enquanto eu estiver ausente. We believe in an apostolic church Cremos em uma igreja apostólica, teaching apostolic blessings ensinando bênçãos apostólicas for peoples of this day. para as pessoas deste dia. We believe in the full gospel Cremos no Evangelho completo and believe that all of the signs and the wonders e cremos que todos os sinais e prodígios that was spoken of que foram mencionados by our Lord Jesus Christ por nosso Senhor Jesus Cristo would accompany His church acompanhariam sua igreja until He returns. até ele voltar. We believe in those things Cremos nessas coisas and believe that they are to be set in order, e cremos que devem ser colocadas em ordem, that the church has its order, que a igreja tem sua ordem, and each church has its doctrines cada igreja tem suas doutrinas and order and discipline. e ordem e disciplina. Our church has no members Nossa igreja não tem membros as joiners. como afiliados. We believe that the whole universal church Cremos que toda a Igreja Universal of the living God do Deus vivo is our brothers and sisters, são nossos irmãos e irmãs, and that all people are always welcome, e que todas as pessoas são sempre bem-vindas, regardless of what denomination independente da denominação they belong to, a que pertençam, at the Branham Tabernacle ao Tabernáculo Branham, at 8th and Penn Street na rua 8 com a Penn, in Jeffersonville, Indiana. em Jeffersonville, Indiana. We believe in justification by faith. Cremos na justificação pela fé. Romans 5:1. Romanos 5:1. We believe that after a person Cremos que após uma pessoa being justified by faith, ser justificada pela fé, he has peace with the Lord Jesus Christ. ela tem paz com o Senhor Jesus Cristo. But it's possible Mas é possível that this same person could have habits que essa mesma pessoa tenha hábitos such as drinking, smoking, tais como beber, fumar, doing things that he should not do, fazer coisas que não deveria, filthy habits of the flesh. hábitos imundos da carne. Then we believe Então cremos that the blood of Jesus que o Christ sangue de Jesus Cristo sanctifies this person santifica essa pessoa for the service of the Lord. para o serviço do Senhor. And we believe in sanctification E assim cremos em santificação according to Hebrews 13, 12 and 13, conforme Hebreus 13, 12 e 13, where Jesus onde também Jesus
also that he might sanctify the people para santificar o povo with his own blood, pelo seu próprio sangue, suffered without the gates. padeceu fora das portas. And we believe that sanctification is taught E cremos que a santificação é ensinada in the New Testament no Novo Testamento and meant for the believers e destinada aos crentes through the New Testament age, de toda a era do Novo Testamento, which we're now living. na qual estamos agora vivendo. And we also believe that, E também cremos after the person que após a pessoa has been sanctified, ter sido santificada, the unclean habit os hábitos impuros is gone from the person. deixaram a pessoa. He's a believer on the Lord Jesus Christ, Ela é crente no Senhor Jesus Cristo and his habits are gone. e seus hábitos a deixaram. We believe that then he is a candidate Cremos então que é candidata for the baptism of the Holy Spirit, para o batismo do Espírito Santo, which comes as a filling que vem como um enchimento of the believer. do crente. And then when the believer, it's E então, quando o crente, just as many times as I have taught it, como muitas vezes tenho ensinado, like picking up a glass out in the chicken yard. é exatamente como pegar um copo no galinheiro. Justification is picking it up, Justificação é pegá-lo, ready to use it pronto a usá-lo, with a purpose in heart. com um propósito no coração. That's what God does to the sinner. Isso é o que Deus faz ao pecador. He's still filthy. Ele ainda está imundo, Then he's cleansed então ele é purificado by the blood of Jesus Christ, pelo sangue de Jesus Cristo. and the word sanctify E a palavra santificar is a compound word, é uma palavra composta, which means cleaned que significa limpo and set aside for service. e separado para serviço. In the Old Testament, No Antigo Testamento, the altar sanctified the vessel, o altar santificava o vaso and it was set aside for service. e ele era separado para serviço. We believe that the Holy Spirit Cremos que o Espírito Santo is putting the same vessel in service, está colocando o mesmo vaso em serviço. Que that the Holy Spirit o Espírito Santo is not another step of grace, não é outro passo da graça, but more of the same grace senão mais da mesma graça that fills the believer que enche o crente to the extent where that signs and wonders, a ponto dos sinais e prodígios, such as the apostolic gifts tais como os dons apostólicos spoken of in 1 Corinthians 12, mencionados em 1 Coríntios 12, manifest themselves through this believer. se manifestarem através deste crente, When the Holy Spirit comes in quando o Espírito Santo entra to take up the gift, para fazer uso do dom. I believe that the Scripture teaches Creio que a Escritura ensina that gifts and callings que dons e vocações are without repentance. são sem arrependimento. That when we're born in this world, Que quando nascemos neste mundo, we are sent here somos enviados aqui by one purpose, com um propósito that is of God, que é de Deus, and that before we're que antes mesmo even become adults, de nos tornarmos adultos, while we're yet children, enquanto ainda somos crianças, the gifts that we have of God os dons que temos de Deus is in us then, já estão em nós. and only the filling of the Holy Spirit E só o enchimento do Espírito Santo puts these gifts into operation. coloca esses dons em operação. But we have them in the beginning, such as Mas nós os temos no início, tais como teachers and apostles professores e apóstolos and prophets e profetas and gifts of tongues and e dons de línguas the 9 spiritual gifts e os 9 dons espirituais, according to 1 Corinthians 12. conforme 1 Coríntios 12. Now we believe that these Agora, cremos que esses gifts are in operation today, dons estão em operação hoje and they should be in every local church. e que deveriam estar em cada igreja local. Although in such we have found Embora, quanto a isso, verificamos throughout the world that there's much fanaticism em todo o mundo que há muito fanatismo
hooked along with people who profess ligado a pessoas que professam to be apostolic believers, ser crentes apostólicos, just as they are in justamente como acontece other orders em outros grupos religiosos and so forth. e assim por diante. We have fanatics. Nós temos fanáticos, That's been all along. sempre foi assim. We've had those through the Temos ages. tido isso no decorrer das eras. They had it in the apostolic day. Eles, no dia apostólico, tinham, And as Paul said there, that e como Paulo disse lá, how that some had come que and alguns tinham vindo persuaded them away e os persuadido a se afastar after other doctrines and após outras doutrinas, so forth. e assim por diante. But in his own teaching, Mas, em seu próprio ensino, he said if an angel from heaven ele disse que se um anjo do céu would teach anything else o ensinasse qualquer outra coisa than what he had taught, além do que ele havia ensinado, let him be accursed. fosse anátema. So we, as the Branham Tabernacle Assim, nós, como Tabernáculo Branham, at 8th and Penn Street here, na Rua 8 com a Penn, aqui, try to follow the teachings procuramos seguir os ensinos of the New Testament. do Novo Testamento, For we believe that Jesus Christ, pois cremos que Jesus Cristo being the Son of God, é o Filho de Deus. and Paul the Apostle E o apóstolo Paulo was a called and chosen vessel foi um vaso chamado e escolhido by election of God por eleição de Deus to be sent to the Gentile church para ser enviado à igreja gentia to set it in order. a fim de colocá-la em ordem. Now, Agora, we believe in water baptism cremos em batismo em água in the Branham Tabernacle no Tabernáculo Branham, by immersing por imersão, in the name of the Lord Jesus Christ, em nome do Senhor Jesus Cristo, which is the apostolic teaching of the Bible. que é o ensino apostólico da Bíblia. And may all members E que todos os membros, of the comers to the Branham Tabernacle ou aqueles que vêm ao Tabernáculo Branham, who desire such que assim desejarem, may at any time podem, a qualquer momento, requesting solicitando, to be immersed ser imersos in the name of the Lord Jesus, em nome do Senhor Jesus. may consult the pastor Que consultem o pastor if they have repented e, se tiverem se arrependido and believed on the Lord Jesus Christ. e crido no Senhor Jesus Cristo. The pastor will, as soon as possible, O pastor irá, o mais rápido possível, even then if he can, baptize them immediately. batizá-los até imediatamente, se puder. This does bring them into the fellowship of the believers. Isso os coloca no companheirismo dos crentes. We believe that by water baptism, Cremos que pelo batismo em água we're brought into a fellowship, somos colocados em um companheirismo. but by the baptism of the Holy Spirit, Mas pelo batismo do Espírito Santo we're brought into the members, somos colocados como membros, being members of the body of Jesus Christ, sendo membros do corpo de Jesus Cristo, which is all over the world. o qual está em todo o mundo. Now, another thing that we believe, Agora, outra coisa que cremos that the manifestation of the Spirit é que a manifestação do Espírito is given to every man é dada a cada um to profit withal. para o que for útil. Now we believe Agora, cremos that when these gifts que quando esses dons and so forth e assim por diante are operating in the church, estão operando na igreja, which we covet and desire, que é uma coisa que anelamos e desejamos, that the people who are gifted by the Spirit que as pessoas que têm dons do Espírito come and worship with us. venham e adorem conosco.